Olá, muito bom dia. Hoje é dia 17 de novembro de 2022. Você está no Jornal da Manhã, no canal Todo Poder Emana do Povo. Eu sou Alan Lopes e hoje nós vamos discutir diversos assuntos que estão fazendo o país pegar fogo, porque o autoritarismo cresce a cada dia. E para discutir essas notícias, eu já quero trazer aqui para a bancada meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia a toda a nossa audiência do Jornal da Manhã, Todo Poder Emana do Povo. Também meu amigo analista político, Maurício Spinelli. Bom dia, Spinelli. Bom dia, Alan, demais amigos, Gustavo, um prazer estar por aqui e um grande abraço a toda a audiência. Também professor André Queiroz. Bom dia, professor, como vai? Olá, bom dia meu amigo Alan, Gustavo, Spinelli, e bom dia para a nossa querida e qualificada audiência. E principalmente a vocês que nos assistem todos os dias aqui, um abraço grande, você que nos assiste de casa, do seu trabalho, quem sabe você nos ouve só no seu carro, no seu celular, né, no ônibus, no trem, no metrô, seja lá de onde for, é um prazer sempre estar com vocês. Bom, ontem nós vimos, né, uma notícia que, digamos assim, impactou toda a nação brasileira, que foi a notícia de um deputado federal, né, chamado Marcelo Calero, deputado que foi ministro da Cultura do governo Temer, né, que ele pediu o afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e, curiosamente, né, já envolvendo o inquérito das milícias digitais com um acréscimo. Agora ela se chama Milícias Digitais Antidemocráticas. Eu não tinha visto isso ainda, né? Porque esse é um processo que eu, né, estou incluído lá, né? Fui colocado nesse processo há mais de um ano, talvez. Na época lá que o presidente Bolsonaro e mais algumas pessoas entraram, também fui incluído nesse processo, mas não sabia que agora ele também se chama Milícias Digitais Antidemocráticas. Daqui a pouco vai ser Milícias Digitais Antidemocráticas Fascistas. Assim, eles a cada dia enfeitam mais o pavão. Bom, fato é que eles acabaram pedindo o afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio. O Alexandre de Moraes remeteu esse pedido à PGR. Né? E a gente discutiu aqui, né, ontem à noite, eu sei que muita gente não assistiu o Jornal da Noite, esse pedido descabido. Né? E o Spinelli chegou a explicar que ele poderia, inclusive, né, o Alexandre poderia ter rejeitado logo de cara, mas ele deu prosseguimento, o que prova que ele tem interesse, que ele concorda com essa abertura, né? E ele está aguardando, deu 5 dias para que a PGR se manifeste. É claro que ele tem sido acusado, inclusive pela vice-procuradora Lindora Araújo, de estar violando o sistema acusatório, né, em outras decisões que ele tomou. Então, como é uma decisão bastante complexa, ele, dessa vez, digamos assim, cumpriu o rito, cumpriu a formalidade, né, de encaminhar para a PGR, o que não significa dizer que ele não pode tomar uma decisão agora, né, de ofício, né, no que ele não possa pedir, inclusive, o afastamento. Eu acho, honestamente, que ele não tem disposição para isso, né, mas queria ouvir, né, os nossos colegas aqui sobre esse desdobramento, e daqui a pouco a gente vai falar de uma perseguição que começou a empresários, a caminhoneiros, a deputados, a formadores de opinião, que, inclusive, né, muitos desses tiveram suas contas bancárias bloqueadas, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, o autoritarismo está realmente numa escalada que ninguém mais suporta, e a gente não sabe onde isso vai chegar. Me parece que o fim está próximo. A gente só não sabe ainda qual vai ser o desfecho disso, né? Como será? Né? Quem vai cair? Quem vai ser preso? Quantos serão? Mas me parece que está insuportável já o momento que nós estamos vivendo. Gustavo, eu queria sua primeira análise de como você viu esse pedido, né, de afastamento e o Alexandre não refutando inicialmente, mas encaminhando a PGR. Como é que você entende, qual a sua análise sobre esse encaminhamento dele para a PGR? Para ficar bem fácil, né? Ontem a gente teve um advogado que pediu a antecipação da posse do Nove Dedos. E aí a Carmen Lúcia deferiu.
Era isso que o Alexandre de Moraes poderia ter feito, ele poderia ter indeferido, falar que aquilo ali não cabia, que não servia, mas eles usam a mesma palavra, a mesma retórica que é usada na Bolívia para prender a ex-senadora, né? Por ela ter cometido crimes antidemocráticos. O presidente cansou de falar isso. Ele deu um prazo de 5 dias, né? Um prazo até longo em relação ao momento que a gente está vivendo e aos prazos que geralmente ele gostava de determinar. Ele gosta de determinar, ele determina muitas vezes 24 horas, 48 horas. Dessa vez ele determinou 5 dias para a PGR se posicionar. O que me parece esse cenário todo que a gente está vivendo? A realidade ela é sempre muito maior, as possibilidades que a realidade nos oferece é sempre muito maior do que a nossa imaginação pode alcançar, né? Então, por mais que a gente faça aí uma série de cenários, pode ser que aconteça algo por uma outra realidade, ou esteja acontecendo algo por uma outra realidade, por um outro motivo. Mas a gente pode imaginar o quê? Uma tentativa de já começar a acostumar o público em geral, de modo em geral, com a ideia de prisão do ministro, de tirar o ministro, de imputar no ministro um crime que ele não cometeu, de fazer uma pressão nas Forças Armadas, de sinalizar ou tentar rachar as Forças Armadas internamente, sinalizar que vai ter espaço para outras pessoas, ou então criando esse burburinho para que outros dentro das Forças Armadas, que teoricamente não estejam tão alinhados aí com o ministro da Defesa, possam se manifestar dentro das forças e tentar conseguir catalisar ali o apoio de outros militares. Mas, na minha opinião, principalmente, o que me parece, como você bem colocou, a gente sabe que algo vai acontecer, a gente só não sabe o que vai acontecer e que lado sofrerá com isso tudo, é de tentar antecipar uma reação das Forças Armadas. Porque nós sempre temos falado aqui o seguinte, olha, não só nós, todo mundo fala isso, todo mundo percebe isso. O governo brasileiro, a própria defesa, as Forças Armadas têm demonstrado aí um apoio às manifestações, demonstrado um apoio ao povo brasileiro, e eles precisam e necessitam que isso seja apresentado lá fora no mundo, que eles precisam e necessitam que o ambiente esteja propício para uma ação. Ontem a gente viu, eu relatei aqui o tweet do ministro, do ex-candidato a governador de Brasília, general Paulo Chagas, que é desafeto do presidente Bolsonaro, critica muito o presidente Bolsonaro, mas ele fazendo um tweet muito duro em relação ao STF e ao ministro Lewandowski, por exemplo. Então, qual pode ser a intenção agora do outro lado? Fazer com que as Forças Armadas antecipem a sua ação, né? Vai esticando a corda, rompendo tanto com a legalidade, cometendo tantos absurdos, que acaba as Forças Armadas ou o governo forçado a agir. E aí o governo estaria agindo fora daquele ambiente que ele espera conquistar, né? Fora daquele momento que ele achar ideal. Pode ser uma dos objetivos dessa ação agora. Fato é que, é bom que a gente lembre, a esquerda nunca trabalha com um único objetivo em cada ação. Todas as suas ações, sistema, esquerda, enfim, o nome que a gente quiser dar, todas as suas ações têm mais de um objetivo, conseguem sempre alcançar mais do que um objetivo. Por isso que muita gente usa a expressão do xadrez, porque o xadrez é exatamente assim. Quando você move uma peça, você move abrindo uma série de possibilidades e com vários objetivos. Vamos ver o que vem pela frente. Fato mais uma vez, eu preciso falar, já falei aqui, já falei em outros jornais, o Brasil vive um período praticamente stalinista mesmo. Tudo que a gente vê aí é uma prática que Stalin usou lá atrás, quase 100 anos atrás. É muito triste a gente ver o nosso país nessa situação. E a gente tem que orar muito, pedir muito a Deus para que ilumine a cabeça dos homens, daqueles que são os nossos líderes, porque nós precisamos de uma solução. E óbvio que a gente gostaria de uma solução pacífica, né? Mas não é isso que vai acabar acontecendo se as coisas continuarem nesse sentido. As multas, como você também falou, né, Alan, em relação aos caminhoneiros, aqueles que foram se manifestar, e a justificativa ser um excesso para essas manifestações, mostra que não vai ser permitido, segundo o desejo deles, que a gente se manifeste. Só vai acontecer aquilo que eles querem, do jeito que eles acham que deve ser. Enfim, eles querem realmente massacrar a voz de quem não concorda com o que está acontecendo no Brasil. Desculpa ter me alongado, mas é importante falar isso tudo, porque o momento é muito delicado e as pessoas precisam entender esse contexto para não caírem em narrativas. Porque a mídia, logo, logo, vai começar a soltar uma série de narrativas para confundir a todos. E principalmente aquela que eles usam há mais tempo, que é desgastar uma não reação por parte daqueles que nós tanto adoramos.
Bom, é importante dizer, né, que em todos os processos de libertação de qualquer povo, quando vai chegando ao final, quando vai chegando próximo dessa libertação, é óbvio que sempre, né, tende as coisas a piorarem, a aumentar a tensão, né? É nessa hora que realmente há uma libertação definitiva, né? E eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente que às vezes, né, acaba não era para desanimar, né? Mas acaba desanimando e diz assim, mas está demorando muito, era para ter uma ação, né? Calma, né? Não é bem por aí. É que quando o inimigo ele está vendo que ele vai perder, ele está exprimido, é claro que as reações dele vão ser esse tipo de reações, né? Reações completamente descontroladas, né? E isso você pode usar para, como em diversos exemplos aí de histórias de nações, a gente sempre usa exemplos bíblicos aqui, né? Lembrando sempre que na saída lá do povo do Egito, a verdade é que a praga que foi a mais poderosa, né, foi a pior praga, foi a última, porque era na hora que, né, o faraó mais resistia, naquele momento em que ele endureceu o coração. Então é isso, o que eles estão fazendo é realmente resistindo, endurecendo o coração, o que a gente traduz para dobrar a aposta. Esse dobrar a aposta, óbvio, está claro que é um sintoma de desespero. Isso está acontecendo. Primeiro porque eles não esperavam que houvesse uma predisposição do povo em ficar nas ruas, né, já hoje 17º dia, principalmente nas portas dos quartéis, em diversos estados, não sei se em todos os estados, mas na maioria dos estados do país, a repercussão internacional que isso está tendo, embora a imprensa interna brasileira, como corrupta e canária, não mostra, a imprensa internacional está mostrando. Isso está incomodando muito a eles. O episódio de Nova York foi um episódio que acabou sendo muito favorável para a gente, porque expôs para não só os Estados Unidos, mas para o mundo o que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas se assustam quando passam nas ruas e vê uma multidão, um povo hostilizando um grupo, uma pessoa, e elas param para saber o que é que está acontecendo. E aí, quando elas param para saber o que está acontecendo, todo mundo fica perplexo. Então, isso é realmente essas atitudes que eles estão tomando agora de pressão, ditatoriais, de punição às pessoas, é porque eles estão vendo, óbvio, que esse movimento está crescendo e que isso pode levar àquilo que eles não gostariam, né, que acontecesse, que é a queda daqueles que estão trazendo a instabilidade no país. Spinelli, ontem a gente falou sobre isso, né, sobre esse desespero deles e essa ação descabida, né, que o Alexandre de Moraes acabou encaminhando para a PGR. Não sei como é que você está enxergando esse momento, que me parece um momento bem próximo de um momento em que algo vai se resolver. Está chegando, nós estamos numa encruzilhada e me parece que não há muita coisa a se fazer mais, né? Ontem a gente usou uma figura de linguagem que eu acho que é bem oportuna de ser utilizada nesse caso, né? Que é aquele filho que testa o limite do pai a cada momento, ele vai fazendo coisas erradas e vai aumentando essas coisas erradas até ver em que momento o pai vai reagir, e me parece que essa reação tá para chegar. A gente viu ontem, discutiu isso um pouco, sobre a forma com a qual o Alexandre de Moraes recebeu e encaminhou para a PGR, mesmo sabendo de maneira muito clara, a gente tem a gente tem a Constituição e tem a Lei de Responsabilidade que deixam claro que não é esse o rito. O artigo 51 da Constituição deixa claro que o rito para processamento e julgamento de ministros e do presidente da República é com a admissão, portanto, a aceitação desse processo sendo feita ali pela Câmara dos Deputados na figura do presidente da Câmara. O artigo 14 lá da Lei de Responsabilidade, que é a Lei 1079 de 50, fala exatamente a mesma coisa. É uma lei anterior à Constituição e a Constituição repete, ela coteja esse tipo de direcionamento. Então, o Alexandre de Moraes, que obviamente sabe disso, quando ele admite essa ação, portanto ele recebe e encaminha para o PGR, obviamente que ele está querendo gerar mais um tensionamento do sistema. Ele está querendo gerar, principalmente, como a gente bem falou também, mais narrativa, porque isso repercute nos veículos de mídia, repercute nos jornais tradicionais, que se alimentam, né? Ficam babando atrás de informações como essas, que são
completamente descabidas. Mas para quem não tem acesso à informação de qualidade, para quem não acompanha o Jornal da Manhã todas as manhãs, acaba achando que aquilo ali é algo delicado, que o ministro realmente deve ter feito algo equivocado. E o que a gente precisa agora ver é realmente se o Alexandre de Moraes, mediante a resposta da PGR, que me parece que a PGR não vai opinar pelo prosseguimento dessa ação, a gente tem que ver o que o Alexandre de Moraes realmente vai querer fazer. Eles estão, nesse momento, encurralados. A verdade é essa. E, geralmente, quando um animal é encurralado, é quando ele dá os movimentos mais inesperados. É quando ele comete os maiores erros. E pode ser esse o momento deles cometerem um erro grave, querendo forçar a barra, querendo dobrar a aposta e ver o que acontece. Só a título de curiosidade, vamos lembrar que essa ação foi proposta por esse deputado federal no dia 11. Do dia 11 até ontem, se passaram 4 dias. O que mudou nesses 4 dias? Por que nesses 4 dias ele não aceitou antes a ação? Para mim, pelo menos, está muito claro que o motivo foi justamente essa vergonha internacional que eles passaram. Imagine você, um ministro do Supremo Tribunal Federal, todo cheio de pompa e circunstância, num evento em Nova York, ser humilhado perante a comunidade internacional, perante a população brasileira e americana, principalmente, mas não só. A população do mundo inteiro viu essas imagens deles sendo justamente hostilizados, confrontados. Vamos lembrar que os cidadãos estavam ali perguntando, dizendo: ministro, cadê o código-fonte? Ministro, por que vocês estão aniquilando a democracia? Eles foram confrontados com o povo. Povo com P maiúsculo, conforme a redação do nosso querido general Vilas Boas. Então, Alan, a grande verdade é que nesse momento eles estão encurralados e há uma grande chance de que pratiquem, de que cometam erros, justamente em função de estarem sem saídas. Peço aqui de maneira encarecida aos nossos caros seguidores, aos amigos que continuam nos acampamentos, em frente aos quartéis, não é hora de esmorecer. Ao contrário, é hora de redobrar essa veemência na cobrança para que tenhamos bons resultados em pouco tempo. Bom, já que você deu esse tom, né, eu vou aproveitar para colocar esse vídeo aqui que eu achei sensacional. Inclusive, publiquei hoje no Twitter. Muito, muito legal. Olha só. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Bom, acho que um momento bastante oportuno para que as pessoas entendam, né, que não é só agora que nós estamos vivendo esse momento de enfrentamento e de resistência, mas que isso nós já vivemos há pelo menos 5 décadas, né? E, André, como é que você enxerga tudo isso e como é que você enxerga esse momento em que me parece, né, até o próprio Ulisses Guimarães fala aí que é necessário esse tipo de resistência? Alan, a gente já vem falando aqui já há algum tempo. Puder aumentar só um pouquinho o microfone, professor? Nós estamos aqui já falando há algum tempo a respeito do quê? O que já está fazendo o Supremo já há algum tempo? Ele cria aquelas definições, aqueles conceitos que são indeterminados. Eu já venho falando isso há muito tempo. Falar para meus alunos. Quando eu crio fake news, eu não sei o que é uma forma que eu vou controlar as pessoas físicas. Você, Dona Maria, que está me vendo agora. Quando ele fala milícia digital, ele quer controlar agora as pessoas jurídicas, as empresas. Então, quando eu crio esses conceitos que ninguém sabe o que são, olha, você está fazendo fake news. Aí eu pergunto, o que é fake news? Não sei. Quem decide sou eu. Eu sou o Supremo,
eu crio o conceito e eu que vou ver qual é a extensão desse conceito para poder te calar. E agora eu estou fazendo o seguinte, André, e o povo na rua? O povo na rua é antidemocrático. Eles estão fazendo pedidos antidemocráticos. André, por gentileza, o que é um pedido antidemocrático? Não sei. Cala a boca que eu que vou definir. Então eu sou ministro Supremo, eu crio esses conceitos, eu tenho apoio na mídia, mídia sai jogando isso. Então são atos antidemocráticos, são pessoas, né, golpistas, não é isso? É a que a realidade não te diz. Você olha uma coisa, mas a realidade te fala outra. Então, eu tenho fake news para controlar as pessoas físicas, eu tenho ato antidemocrático para controlar as pessoas físicas, não no mundo virtual, mas no mundo real. Eu faço um negócio agora. Se eu falar a verdade, é uma coisa chamada agora desordem informacional. Se eu estiver falando uma verdade, mas não me for conveniente, eu falo que é uma desordem informacional. Então eu quero que a nossa audiência ela perceba o seguinte, ponto-chave agora, manifestação não é procissão. Não é o cara ficar andando com a bandeirinha do lado e falando, Brasil. Não. Manifestação tem que incomodar a sociedade. Tem que incomodar. Não estou falando para realizar crime. Ninguém está falando isso. Até porque se eu falasse isso, eu estaria incorrendo em crime. Vamos abortar, vamos liberar a maconha, vamos matar. Isso eu não posso falar. Mas eu estou dizendo com todas as letras. Manifestação não é procissão. Mas, André, você tira isso de onde? Eu tiro da Constituição. Porque a Constituição nos fala o seguinte, que quando o cara vai se manifestar, ele tem que fazer um aviso prévio, avisar o poder público para preparar, para que eu possa me manifestar. E a sociedade tem que olhar. Greve tem que incomodar, lockout tem que incomodar, manifestação tem que incomodar. Então tem que ir para a porta do Supremo sem cometer crimes. Tem, sim. Tem que ir no comando do leste, sim ou não? Tem que ir sim. Entendeu? Tem que realizar crime, matar alguém? De jeito nenhum. Mas eu quero que você entenda que o Supremo ele está preparando tudo isso para o ativismo judicial dele. E a ditadura do judiciário, você não tem a quem recorrer. Eu acho que tem, ok? Não estou dizendo nada. O que eu estou dizendo é que, como eu sou alfabetizado, eu sei que dentro da Constituição tem um artigo lá, artigo 142, que ele tem que ser interpretado. Ai, professor, ai, André, não fala isso não. Quem fala do artigo 142 é antidemocrático. Peraí, você está dizendo que eu, quando eu cito um artigo da Constituição, eu sou antidemocrático? É isso mesmo? Não, André, mas o artigo 142 não fala isso. Lê, porra, e você tem as suas conclusões. Defende a pátria? Sim. Garante a lei e a ordem quando um dos poderes o chama? Sim. Se eu tenho um ministro que está criando conceitos que eu não sei o que são, eu não sei, eu falo isso com orgulho, eu não sei o que é uma fake news, eu não sei o que é uma milícia digital, eu não sei o que é um ato antidemocrático. Eu não sei porque eu não sei. Agora, eles sabem, e eles sabem de maneira conveniente. Se aquela pessoa que está falando me é conveniente, eu mando calar a boca. Se aquela pessoa é do meu grupinho, eu deixo ele falar. Ao passo que o ministro Supremo está agora dizendo que tem que empichar o ministro da Defesa. Ele realizando crimes políticos, crimes de responsabilidade, claramente. Ele ofende, ele que interpreta a Constituição, ele comete crimes gritantes. Inclusive, ele tem, agora eu vou falar uma verdade mesmo, ele tem realmente dons, ele é ungido mesmo, porque o ministro Alexandre de Moraes ele consegue instaurar um inquérito policial para crimes futuros. Ele é sinistro mesmo. Então você vê coisas tão gritantes, tão loucas que estão acontecendo, e o pior, quando eu me insurjo contra isso, eu que sou o antidemocrático. Quando a Dona Maria pega a bandeira lá, pega a netinha dela, vocês viram o detalhe, nossa audiência, que não teve uma notícia de quebradeira, botaram fogo, furto, roubo, estupro, não teve nada. Não, mas eles estão na porta dos quartéis, eles querem um golpe, tomar o poder e matar quem? Cadê? Então, na verdade, eu não quero me alongar não, mas que fique um detalhe muito claro para você que está indo lá, para nós que estamos lá. Manifestação não é procissão. Precisa incomodar. E só para terminar o seguinte, lá na Colômbia, quando foi criado o chamado narco-estado,
quando o cara que era narcotraficante quis ser presidente do país, a Suprema Corte ela criou uma coisa chamada Estado de Coisas Incondicionais. A Suprema Corte falou o seguinte, olha só, esse país está numa desordem tão louca que eu preciso... A Suprema Corte. Lá a Suprema Corte agiu. Falou o seguinte, olha só, na Colômbia, que é um país que está com um problemaço, onde tem um cara que você deve ter visto até um seriado, que ser presidente da República lá. Você viu o seriado? Você conhece Wagner Moura, entendeu? Quis ser presidente da República lá. A Suprema Corte falou assim, olha só, isso aqui está numa desordem tão grande que eu vou criar uma teoria. Estado de Coisas Incondicionais. A AM que estava lá. O que eu estou te dizendo é que a AM do nosso Brasil é ainda pior. Porque eu tenho um cara que foi condenado mesmo, ok? Foi descondenado, foi alçado, não sei como, não me interessa falar aqui agora sobre isso, ao cargo de presidente da República, ao representante de 216 milhões de brasileiros, e quer que eu aceite isso, não posso falar mal das eleições, não posso criticar nada, não posso ir para a rua para falar nada, ele vai ser presidente, e o pior, a Suprema Corte está fazendo o quê? Estou protegendo essa situação. Então, meu amigo, se você acha que na Colômbia estava ruim, a gente está muito pior. Só fazer uma correção aqui, né? Mas nesse momento não é para ir para nenhum lugar a não ser onde vocês já estão, na porta dos quartéis. Não saia de lá, não é para ir na porta do Congresso, na porta do Supremo, absolutamente. Somente na porta dos quartéis. Ele só deu isso como exemplo de incomodar a sociedade. Não é que é para ninguém fazer isso, né? Então, só para ficar aqui registrado, ninguém saia da onde já está, das portas dos quartéis. Não vá a Congresso, não vá a Supremo, absolutamente nada, porque essa é uma das armadilhas que eles têm preparado já há muito tempo para que se tenha um novo 6 de janeiro, um novo Capitólio, né? É isso que a gente sabe. Então, isso foi apenas a título de exemplo que ele deu, como manifestação para incomodar, né? Não é incomodar de fazer violência, é chamar atenção. Quando ele fala de incomodar, é chamar a atenção da sociedade para isso. Portanto, continue onde vocês estão, tá certo? Bom, vamos para a próxima notícia, porque essa é exatamente a notícia que fala sobre a perseguição que já começou por parte do STF, do TSE, do Alexandre de Moraes, especificamente. GDF identifica donos de 234 caminhões em protesto no QG do Exército. O governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública, identificou os proprietários de 234 caminhões que participam do protesto em frente ao QG do Exército em Brasília. O levantamento foi feito em cumprimento a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Ele determinou que a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal envie informações sobre os caminhoneiros e demais veículos que participaram ativamente de bloqueios de vias e das manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas. Em lista obtida pela coluna, a SSP do Distrito Federal reuniu as placas dos caminhões, o modelo, a marca, a unidade da federação de onde são, além do nome, do CPF, do CNPJ do proprietário. Muitos desses veículos pertencem a empresas que são ligadas ao agronegócio e enviaram mais de um caminhão. Todos os dados foram entregues ao STF. O Comércio e Transporte, Comeli Limitada de Goiás, tem 7 caminhões posicionados nas proximidades do QG do Exército, por exemplo. Além de transporte de carga, a empresa registrou a extração de madeira como atividade econômica na Receita Federal. A VAP, Transporte Limitada do Mato Grosso, também deslocou 7 veículos para o local. A Cipal Indústria e Comércio do Paraná enviou o mesmo número de caminhões. Aí aqui abaixo, né, na matéria, eles colocam, isso aqui é incrível, né? Parece a polícia, nem vou falar de onde para evitar problemas, mas parece exatamente aquela polícia, não vou falar, deixa, mas eles colocam a planilha aqui com o caminhão, o número da placa e o nome das pessoas, aliás, o nome das empresas, né? Claro que no caso,
quando o caminhão for de pessoa física, vem o nome, mas a maioria aqui tem nome de empresas. Ou seja, é uma lista completa, com nome, com o modelo do caminhão, com placa, com CPF, com tudo. E se isso não é um estado policialesco, né, Gustavo? Eu não sei mais o que é. Essa parece realmente a polícia. Eu estou evitando falar aqui, mas estou doido para falar, porque eles estão perseguindo, como perseguia, né, os comunistas, os nazistas, enfim. Está uma coisa escandalosa, né? Pois é, muito, muito cruel, né? Muito cruel. Ele deixa de ser até mesmo um Estado ditatorial para se tornar um Estado totalitário. Está presente em tudo, em qualquer lugar que você estiver fazendo, está sendo vigiado. Vejam bem, caminhões que estavam em bloqueios e das manifestações. Obviamente que a palavra bloqueio é só para justificar para o grande público o que eles fizeram. O que foi feito foi o seguinte: os caminhões que estavam nas manifestações, os caminhões que estavam lá em frente ao QG do Exército, em área militar, onde as Forças Armadas, lá o Exército Brasileiro, disponibilizou um lugar e ajudou os caminhões a estacionar, porque os vídeos estão circulando na rede social. As pessoas foram lá, a polícia foi lá, alguns elementos da Polícia Militar do Distrito Federal foi lá e fez um levante de tudo que é placa e fizeram isso daí. Dentre as empresas que têm a conta bloqueada, tem uma empresa muito grande no Brasil, que é a Rodobens, Banco Rodobens. Empresa com um ativo de quase 4 bilhões de reais, segundo o último levantamento feito pelo Banco Central. Quase 4 bilhões de reais. Trabalha aí na parte de consórcio, questão de máquinas agrícolas, consórcio imobiliário, enfim. Não há sequer um pensamento em relação à economia brasileira. Porque as empresas ajudaram, as empresas estão se manifestando, porque os donos de suas empresas estão se manifestando. É justificativa para poder bloquear tudo, cancelar tudo, congelar ativos, enfim, prejudicar a vida aí de milhares de brasileiros? Volto mais uma vez, porque a gente vê tudo isso nesse momento? Óbvio que a repercussão da semana passada, né, do que aconteceu na semana passada, foi muito ruim para todos eles. Daquilo que aconteceu nessa semana, na verdade, né? Nessa semana foi muito ruim para todos eles. A exposição nos Estados Unidos, a exposição para o mundo, jornalistas do mundo inteiro começando a falar de tudo que acontece no Brasil, as manifestações e o sentimento do povo brasileiro de estar mostrando e lutando pelos seus direitos. Tudo isso incomoda muito a esse sistema que é ser implementado aqui no Brasil. Sistema mais duro, sistema muito similar ao que acontece na China, né, onde você não pode falar nada contra o partido, nada contra o regime. Então, essas ações também, principalmente o pedido de afastamento aí do ministro da Defesa e tal, também tem um sentido de que, se houver uma reação, eles possam usar isso para falar: olha, tá vendo? Nós começamos a investigar e eles estão dando um golpe. Porque se você passar pela mídia, se você jogar aí nos buscadores da internet, é o tempo inteiro atos golpistas, atos antidemocráticos, atos golpistas, ato antidemocrático, quando, na verdade, os atos estão apenas fazendo aquilo que a Alemanha acabou de fazer, levantando o processo eleitoral, averiguando se houve ou não houve problema nesse processo eleitoral, e se existiu o problema no processo eleitoral, se refaz o processo eleitoral. Mas aqui não se permite que se coloque dúvidas sobre o processo, mesmo que você tenha dados, mesmo que você tenha perguntas muito bem fundamentadas. Você é tratado como golpista, você é tratado como mal perdedor, você é tratado como alguém que é contra a democracia. E a narrativa é tudo aquilo que a gente sempre está falando aqui para todos. É a narrativa que quer conquistar, trabalhar no imaginário das pessoas e transformar pessoas boas em pessoas ruins em pessoas boas. É isso que a gente está vivenciando, infelizmente, nesse momento. Muitas empresas aí que trabalham, que ajudam, que fazem o país crescer, né, que geram emprego, geram divisas, geram rendas, não geram despesas, como uma série de cortes que a gente tem aí, sendo prejudicadas porque o sistema não quer, não pode existir. É o Brasil caminhando a passos largos para mostrar ao mundo que já virou Venezuela. Bom, e eu vou ler uma outra notícia aqui, que também tem a ver, né, com essa, mas é de um outro veículo de comunicação que dá, inclusive, detalhes diferentes. Olha só, investigados pelo STF incentivam atos antidemocráticos que contestam o resultado das eleições. Lista inclui parlamentares,
e blogueiros como Carla Zambelli e Alan dos Santos. Ao menos 10 investigados no Supremo Tribunal Federal pela organização e apoio a atos antidemocráticos ao longo do governo Jair Bolsonaro voltaram à cena agora ao incentivar movimentos que contestam o resultado das eleições em nova ofensiva contra instituições. A lista inclui parlamentares como as deputadas Carla Zambelli e Aline Sleutz, além de bolsonaristas que chegaram a ter ordem de prisão expedida pela corte no ano passado, como o blogueiro Alan dos Santos e o caminhoneiro Zé Trovão, eleito para a Câmara. Vou dar um destaque nesse primeiro parágrafo aqui, porque a matéria é uma matéria criminosa, obviamente, a gente vê já pelo próprio viés, pela própria edição, como eles escrevem e eles demonstram todo o ódio deles aqui, chamam jornalistas de blogueiro, enfim, chamam aqueles que estão se manifestando de maneira pacífica e de maneira legítima, como até mesmo as Forças Armadas já disseram, de antidemocráticos, de golpistas, ou seja, sempre uma maneira pejorativa de tentar excluir essa parcela, como se eles fossem o lixo, como se nós fôssemos o lixo do mundo, a escória do país. Na verdade, eles que são essas minorias cretinas, covardes, que sempre viveram do dinheiro do povo, agora estão desesperados. Por quê? Porque sabem que, durante o governo Bolsonaro, nada do que eles fizeram como sacanagem a vida inteira, todos os 10 bilhões que a Rede Globo recebeu, por exemplo, só na gestão do Lula, na época que ele foi presidente, isso não existiu mais no governo Bolsonaro. Então, isso criou um ódio neles. E eles passaram a perseguir, como a Gestapo, como a SS, é isso mesmo. Estão perseguindo, estão identificando pessoas, denunciando. Olha só como eles são criminosos. Desde a derrota de Bolsonaro, seus apoiadores têm bloqueios de rodovias e se reunindo em frente a quartéis, pedindo que militares impeçam a posse do ladrão, em afronta à Constituição. O STF e o Ministério Público investigam quem está por trás desses novos atos, que, segundo especialistas, olha só como eles são bandidos. Eles pegam pessoas com diploma, para investir a matéria deles de autoridade e chamam de especialistas. Segundo especialistas, podem vir a ser enquadrados como crime contra o Estado Democrático de Direito. Olha só onde eles estão chegando. Eles já estão identificando pessoas. É uma maneira óbvia, é uma maneira de retaliar, é uma maneira de impedir que as pessoas continuem, numa ameaça, óbvio, uma ameaça velada, para que outros não façam isso. E aí ele diz que essas pessoas podem ser enquadradas como no crime contra o Estado Democrático de Direito. Olha onde eles chegaram, Spinelli, que absurdo é o que a gente está vendo, e tudo isso com a conivência, a participação e a contribuição dessa imprensa criminosa. E a gente tem aqui algumas informações para ir além disso que você está falando. O Gustavo trouxe de maneira muito feliz aqui a informação lá da Alemanha, que realmente teve uma revisão no seu processo eleitoral e decidiu fazer com que haja um novo pleito. Isso aí em brinde, em comemoração ao que eles têm de democracia. Essas pessoas que estão fazendo o mesmo aqui no Brasil estão sendo consideradas antidemocráticas por questionar o sistema. Eu vou além, Gustavo. Você foi muito feliz em trazer a Alemanha, porque a Alemanha foi um dos países cuja Suprema Corte declarou inconstitucional o uso das urnas eletrônicas. Eu vou ler só um trechinho aqui do que a Alemanha fez ainda em 2009, quando a nossa mídia, que sempre foi parcial, mas pelo menos trazia os fatos de maneira um pouco mais aberta. Eu vou ler uma matéria da Folha de São Paulo, de 2009, que fala sobre as urnas eletrônicas na Alemanha. E ela diz o seguinte: Tribunal alemão considera urnas eletrônicas inconstitucionais. Abro aspas. A eleição como fato público é o pressuposto básico para uma formação democrática e política. Ela assegura um processo eleitoral regular e compreensível, criando com isso um pré-requisito essencial para a confiança fundamentada do cidadão no procedimento correto do pleito. Se nós trouxéssemos essas mesmas palavras para hoje,
Veja bem, palavras do Tribunal Superior da Alemanha. Se eu hoje falar exatamente essas mesmas coisas num tweet, eu sou considerado antidemocrático pelo Supremo Tribunal Federal. Eles voltaram para eleições com um sistema de papel, marcando X, porque foi considerado inconstitucional, um sistema que não pode ser auditado. Ninguém lá, a Suprema Corte lá, não acusou as pessoas de antidemocráticas porque questionaram o sistema. Como bons julgadores, eles olharam para si e disseram, vem cá, qual é o problema? O problema é que a gente não consegue auditar. O problema é que não há transparência. O que a gente vai fazer? Esse sistema é inconstitucional. Não vamos utilizá-lo aqui. Outros países, mundo afora, fizeram o mesmo. A Índia, por exemplo, ao invés de acabar com o sistema, aprimorou o sistema. Colocou a impressora ao lado para que eles pudessem fazer o confronto da votação. Aqui no Brasil, não. É aquela velha história do sofá. O sujeito chega em casa mais cedo, encontra a esposa em atos ali amorosos com o amante no sofá e, para resolver o problema, ele decide vender o sofá. É isso que a nossa Suprema Corte está fazendo. Ela está vendendo o sofá ao invés de resolver o problema. O problema aqui ele é grave. O problema aqui ele abala a nossa democracia. Inclusive, eu vou além. Ele tem potencial de abalar a soberania nacional. Porque, como ficou comprovado em vários relatórios, as urnas têm sim possibilidade de se comunicar com a internet, algo que sempre foi ventilado que não haveria como. O sistema que faz a verificação, o próprio relatório do Ministério da Defesa deixa claro que há sim comunicação com a internet e, portanto, uma vez na internet, qualquer país, qualquer nação poderia eventualmente ter interesse e manipular os números. O que nós estamos pedindo aqui, queridos amigos, não é a subversão da ordem, ao contrário, nós somos aqueles que querem manter a ordem, não à toa nós somos classificados de conservadores. Nós queremos conservar a ordem democrática, queremos conservar os costumes, mas para isso a gente precisa de uma Suprema Corte que nos ouça. E o povo tem estado nas ruas, eu vou sempre frisar aqui, povo com P maiúsculo, o povo do qual emana todo o poder, tem estado nas ruas procurando isso. E o povo deverá ser escutado e deverá ser atendido. Do contrário, o que a gente vai ver, aí sim, seria uma convulsão total. Bom, eu vou passar para o André e ler até um tweet aqui que o Gustavo Gayer publicou, que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: Moraes comprou uma guerra com os caminhoneiros que não tem como vencer. Estoquem comida em suas casas. A pergunta é, será que agora, porque a gente viu até então um movimento ainda tímido, né, com poucas pessoas ainda participando, será que agora haverá uma grande adesão, né, das empresas, dos caminhoneiros, das empresas de transporte, à perseguição que está sofrendo a classe? Porque a gente acabou de ver 234 caminhoneiros, ou seja, 234 empresas, né? Não 234 empresas, óbvio, porque tem pessoas físicas no meio, mas enfim, tem empresa que tem 7 caminhões, mas dezenas de empresas sendo perseguidas, multadas, profissionais também, trabalhadores tendo seus nomes expostos, seus dados. E agora, será que toda a classe, né, do transporte vai abraçar isso tudo? Porque isso realmente traria um problema, um caos social muito grande do país, se houver uma greve da magnitude que isso pode gerar. Essa decisão do Alexandre de Moraes pode exatamente gerar uma greve dessa magnitude, porque a gente está falando de empresas do mesmo setor que foram prejudicadas, que estão sendo perseguidas, que estão sendo multadas, e para que isso não aconteça, pode haver um grande protesto de toda a classe do país, o que traria um caos social e aí traria, sim, a necessidade de alguém resolver isso. E esse alguém, constitucionalmente, né, é o que está descrito lá no artigo, seria as Forças Armadas. André? É aquilo que a gente vem falando, tá? Assim, é óbvio que a gente não deve olhar para trás, sempre olhar para frente.
Mas uma coisa que meu amigo Spinelli também estava falando, que ficou muito claro. Tá? Se lá atrás... É porque, como a nossa audiência é qualificada, a gente tem que explicar algumas coisas para ela. Em 2002, tentaram mudar a lei para implantar o voto impresso. Não é voto escrito, não, é o voto impresso. O Supremo declarou a lei inconstitucional. Aí fizeram uma outra lei. Em 2017, fizeram uma nova lei. O Supremo declarou inconstitucional. Tentaram fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para mudar a Constituição. O Barroso foi lá fazer lobby com a comissão. E eles mudaram o voto deles. Você está vendo esse movimento. É isso que nunca quiseram mudar. Com relação às manifestações, a gente sabe que os caminhoneiros, eles são uma grande força do país. É uma grande força. Né? E o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, é que o Supremo, ou o Poder Judiciário, ou então alguns ministros de maneira monocrática, eles estão dobrando a aposta o tempo todo. Olha só, vamos soltar o Lula? Vamos embora, vamos soltar o Lula. Olha, vamos tirar as inserções? Vamos tirar as inserções do Bolsonaro. Olha, vamos lá nos Estados Unidos falar que no Brasil está tudo certo. Vamos pedir impeachment do ministro da Defesa. Vamos calar. Eles estão dobrando a aposta o tempo todo. E eu não consigo ver, a gente começar a analisar aonde isso vai parar. E, novamente, manifestação não é procissão. Tem que incomodar de maneira respeitosa, não criminosa. E aquela questão, a gente tem que começar a entender que a única coisa que pode mudar o rumo do nosso país é o povo. Novamente, povo com letra maiúscula, claro. Povo soberano. Todo o poder emana do povo, soberania do povo, até porque uma democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então você tem essa situação. E o pior, não vivemos, como dizem alguns, na era da pós-verdade. Olha, aquilo que você está vendo não é verdade, não. Essas pessoas que estão na rua, essas senhoras, esses senhores, esses trabalhadores, esses jovens, esses meninos... Não é não. Isso é tudo golpista, tudo querendo tomar o poder de uma forma arbitrária, tudo querendo tomar o poder com armas. Não é o que você está vendo. Você está vendo coisa e está vendo a grande mídia falar outra. Aqui que a gente tenta botar luz no quê? Luz naquilo que está acontecendo. Que todo mundo tem a sua opinião. A minha grande arma aqui é a minha sinceridade, é a minha honestidade com a nossa audiência. E eu estou vendo uma coisa, estou vendo a mídia falar outra. Estou vendo o que eu leio nos livros, dos meus estudos, e estou vendo o Supremo, o TSE, fazer coisas completamente diversas, a ponto de eu não conseguir explicar o que está acontecendo. Eu estou vendo isso com essa eleição, essa pseudo-eleição, não sei, diplomação, de um ex-condenado, descondenado, de um cara que criou o maior sistema de corrupção do globo terrestre, sendo alçado à presidência da República, representante de todos os brasileiros. Está estranho, o caminho está errado, o caminho é da desgraça, é da imoralidade. Então, eu sempre falei isso, as nossas eleições, antes, era uma eleição da escolha da moralidade para a imoralidade. Então, quer dizer, a única coisa que muda esse caminho é o povo na rua, porque ele que é soberano. E aí, né, Gustavo, eles não têm limites, né? Antes eles atiravam especificamente em cidadãos comuns, né, miravam, né, em cidadãos comuns, depois passaram a mirar em parlamentares, e agora, olha só como eles são cretinos, alvo de ações da PF e do Ministério Público Federal, bolsonarista e diretor da PRF tira férias. Olha só como eles se referem ao diretor da Polícia Rodoviária Federal. Não que ser bolsonarista seja demérito, muito pelo contrário, nós nos sentimos até lisonjeados de ser chamados de bolsonaristas, porque, claro, porque o Bolsonaro é um cara íntegro, é um cara que passou 30 anos na vida pública sem ter um único escândalo de corrupção, nada que desabone a sua conduta. Só que eles fazem isso de maneira pejorativa, né, na tentativa de nos chamar de lunáticos, de nos chamar, né, de pessoas que fazem culto à personalidade. Eles querem, obviamente, trazer essas pessoas como extremistas. Olha como eles se dirigem ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? E, claro, tudo isso eles têm o amparo da justiça, que está, óbvio, perseguindo o diretor da PRF, perseguindo parlamentares, perseguindo cidadãos comuns, enfim, estão mirando nessas pessoas, né? E naquela notícia anterior
que eu estava lendo, né, ela continua dizendo o seguinte: reeleita para um novo mandato, a deputada Aline Sleutz foi uma das apoiadoras de Bolsonaro a participar de ato que bloqueou uma rodovia em Santa Catarina. Na ocasião, fez uma transmissão ao vivo incentivando os protestos. Nessa terça-feira, também publicou imagens da manifestação em Brasília. Em uma das fotos, ela segura um cartaz dizendo que o resultado da eleição foi roubado, contestando a licitude do processo eleitoral, como se isso fosse crime. A parlamentar negou que as acusações representem ataques à democracia. Abre aspas para a parlamentar. Sou contrária a eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. Fato que não está ocorrendo nos manifestos que tenho observado. E aí eles vão listando outras pessoas e vão dando, né, aqui o prognóstico, vão dando as características, vão contando a história dessas pessoas. Aí eles falam do Zé Trovão, que chegou a ser preso ano passado. Aí depois eles falam da Carla Zambelli. Depois eles estão falando de um monte de pessoas. Estão falando do Alan dos Santos. Falaram até do Lisboa também, né, que está aqui na matéria. Está aqui, falaram também do Emerson Teixeira. Falaram aqui do professor opressor, conhecido, né, o Adilson Nelson Dini. Falaram também do Ravox. Falaram do Boni. Enfim, falaram do Oswaldo Eustáquio. Aqui na matéria, né, eles estão listando como se fossem seus inimigos, estão apontando cada um e imputando a eles crimes e, obviamente, ridicularizando seus nomes, né, expondo para toda a sociedade uma covardia, essa perseguição que tem sido feita. E eu acho que isso não vai terminar bem, né, Gustavo? Porque uma hora essa coisa não vai se sustentar. A sociedade não vai tolerar isso. É o que me parece que está muito próximo, né? O sistema foi para tudo ou nada, né? E aí não importa o que você fale, o que você falar, cria-se uma narrativa em cima e te transforma em criminoso. E várias pessoas transformadas em criminosos. Veja bem, você citou o nome aí, Roberto Boni, o cover do Roberto Carlos. Porque o rapaz, só você buscar aí nas redes sociais dele, você vê uma pessoa simples, ele questiona as coisas, ele não manda bater, não manda prender, não fala nada disso. Virou bandido, virou um monstro. Sabe? É uma coisa assim absurda. É absurdo o que a gente está vivendo. Mas aí a gente é obrigado a lembrar da carta, da nota emitida pelo general Vilas Boas, quando ele diz o seguinte, ó: a história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. Como você citou o tweet do Gustavo Gayer aí, que ele fala sobre a questão da greve, enfim, da paralisação dos caminhoneiros. O que os caminhoneiros vão fazer? Isso daí todo mundo já sabe, né? Mas é bom que a gente lembre aqui. Não sai com o caminhão. Tá prendendo a rua? Tá atrapalhando a estrada? Estão dizendo que eu fiquei parado? Porque uma coisa é a seguinte, os caras levantam a placa e dizem o seguinte, estava parado no meio da estrada. E como é que você prova que você não estava parado no meio da estrada? Como é que você prova? Fala aí para mim. Como é que você vai lá e diz, não estava não. Eu só estava lá na manifestação em Brasília. Então, é assim. Infelizmente, é assim. Os caras vão parar. O Brasil vai parar. As pessoas vão parar. As pessoas vão buscando caminhos para poder vencer tudo isso. E o que a gente vê hoje é que a maioria da população busca esse caminho. A maioria da população está insatisfeita. Não é tão somente com a eleição de um ex-presidente ladrão. Não se trata somente disso. É a sequência de fatos que vem acontecendo no nosso país. É uma sequência que começa lá atrás e o povo começa a se manifestar lá em 2013 e que vem voltando às ruas repetidas vezes porque não está satisfeito com o que estão fazendo com o nosso país. Porque não estão satisfeitos com tudo que vem sendo esfregado na nossa cara. Não é a eleição, talvez seja a cereja do bolo, o ato final de um processo que visa e nos mostra tomar o país pela mão grande. Literalmente isso, tomar o país pela mão grande. A população não está satisfeita com isso. A população não aguenta isso. A população não quer isso. Como o trecho do livro que você lê lá do Carlos Lacerda, né, de 50 anos atrás, falando exatamente isso. 60 anos atrás. 50 não, 60, né? 60 anos atrás, falando exatamente isso. O povo desesperado, aflito, o povo não aguentando mais. Vão tentar controlar de tudo que é maneira, vão tentar imputar crimes a uma série de pessoas, vão transformar milhares de pessoas em bandidos,
Nós que estamos aqui, a gente sabe que isso daí é questão de tempo. E por aí vai. Pessoas simples que estão na rede social, você que tem um perfil pequenininho e que vai lá e descasca e fala e coloca todo o seu sentimento ali, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, não pense que você está livre, não. Teve uma operação, uma das primeiras operações da Polícia Federal, em cima desses inquéritos aí, que pegou perfil que tinha 1.000 seguidores. 500 seguidores, 800 seguidores. Pegou celular, apreendeu. É isso que a gente vai ver. E aí uma reação do lado de cá. O povo vai aceitar isso tudo pacificamente? Tem mostrado que não. Não vai aceitar. O povo, apesar de pacífico, o povo, apesar de ser muito ordeiro, está agindo aí com muita paciência. Uma hora, até por questão de sobrevivência, o povo não vai fazer isso. Porque o mesmo exemplo que serve para lá serve para a gente. Na hora que você está sendo exprimido, que você está vendo ali que não vai ter mais saída, você reage de qualquer jeito, do jeito que der para reagir. E aí, como é que será essa reação? E me parece que o outro lado também tenta forçar uma reação nossa nesse sentido. Tenta fazer com que a gente perca as estribeiras para ficar no popular. E a gente tem sido muito paciente, muito tolerante com isso tudo. Pessoas simples, pessoas comuns, brasileiros de bem, transformados em bandidos. Não importa a classe social. A gente já viu isso acontecer com bilionários no Brasil, com gente simples, com gente que está na rede social, com gente que tem se manifestado, com gente que está nas ruas. Enfim, aonde vai parar isso tudo? Tá muito claro que a gente vai ter que ter, logo, em pouco tempo, uma decisão. Uma decisão. E aí, o que vai acontecer dessa decisão, a gente não sabe. Bom, e lembrar que a Renata Oliveira, né, está nos dizendo aqui que grandes empresas aqui do Mato Grosso já estão paradas, todos pagarão, né? Olha só, já começou, né, esse movimento de empresas do Mato Grosso de pararem, né? Bom. E o retrato disso, né? O Spinelli até botou aqui no porque privado, ele mexeu com uma classe. Hein, Alan? Desculpa, rapidinho. O retrato disso são os números econômicos que o Spinelli botou aqui, os números econômicos. Vê aí o mercado como é que está reagindo a isso tudo. O mercado não é tão somente porque o outro lado está colocando fulano de tal ou ciclano, não, é porque está vendo que o país está entrando numa convulsão. É exatamente isso, infelizmente. E uma classe importantíssima para o Brasil como essa está falando, olha, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos ser tratados, nós carregamos o país nas costas com trabalho honesto e somos tratados como bandido, a gente não aceita isso. Que investidor vai querer botar dinheiro no país com essa convulsão social, com esse risco altíssimo do investimento dele? Ninguém. Hoje a Bolsa já mostrou, né, a queda que foi ontem, né, o término da Bolsa. Hoje o dólar já amanheceu disparado a 5,50. Ou seja, o Spinelli colocou aqui agora, risco país salta mais de 10% de ontem para hoje. Então, assim, está claro, está muito claro que é esse o caos que eles estão querendo. Esse é o caos que eles estão querendo. Né? Para quê? Para apresentar o quê? Qual a solução? Né? Então, eu acho que está chegando a hora realmente de uma decisão de fato. E ontem, né, vou citar aqui o general que o próprio Gustavo, né, falou, que é um general que não tem nada a ver, né, com o presidente Bolsonaro, é um cara que nem gosta do presidente, é um cara crítico ao presidente, disse o seguinte, olha, general manda recado após Barroso chamar homem de mané. Cuidado. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, responder ao bolsonarista que o questionou em Nova York sobre as urnas eletrônicas brasileiras com a frase perdeu o mané, não a mola, o general Paulo Chagas usou suas redes sociais para criticar a expressão usada pelo magistrado. O oficial da reserva do Exército Brasileiro afirmou em sua conta no Twitter que Barroso deveria tomar cuidado. O oficial ainda fez um alerta. Com todo respeito e no mesmo nível, eu o alerto. Se liga, mané. Todo poder emana do povo. Quem avisa, amigo é. Cuidado com a cólera das multidões, disse Chagas no Twitter. Bom, antes que alguém diga que o general ameaçou o Barroso, na verdade, ele alertou o Barroso para, né, esse ímpeto do povo, né, ao ser chamado de mané. Spinelli e Queiroz, vou deixar vocês dois falarem sobre isso e também, óbvio, né, sobre esse momento de caos que se avizinha, caos financeiro, que eu digo, óbvio,
porque a Bolsa sendo derrubada, o dólar explodindo, é um sinal claríssimo de que ninguém vai aceitar, nem o mercado financeiro quer o ladrão aqui. É óbvio, isso está muito claro, né? Esse tipo de situação, quem é do mercado financeiro sabe que eles não vão tolerar um governo como esse aqui no país. Por isso é que o povo está lutando para não permitir que isso aconteça e não entregar o seu país, né? Pode começar com o Spinelli. Alan, isso está claro. A Bolsa, o que ela precifica? Ela precifica o risco. O risco daquele ativo, o risco daquela ação, daquele fundo, e o que quer que seja, daquela moeda. E o que a gente está vendo é que esse multicondenado, ele está fazendo tudo no script da cartilha deles. Ontem, ele fez uma declaração, mais uma declaração catastrófica. Ele criticou o teto de gastos e disse que, na verdade, para as políticas sociais não deve existir teto e que, portanto, o governo poderia gastar indefinidamente quanto quisesse, o quanto desejasse. Ele vai além, porque ele tem uma capacidade enorme de piorar as coisas. Ele diz que, ao final dessa fala, ele diz o seguinte: provavelmente com isso que eu falei, a bolsa vai cair e o dólar vai subir. Paciência. E a reação do mercado foi imediata. Tá aí. O risco país cresceu 10% de um dia para o outro. Um negócio bizarro. O dólar está voltando a patamares nunca antes alcançados. Porque nós temos um irresponsável, multicondenado, que jamais deveria ter sido legitimado para ser candidato, muito menos presidente, mas sequer candidato, porque nós temos a lei complementar 135, a lei da ficha limpa, que não serve nesse caso. Nós temos aí todos os instrumentos que mostram que uma pessoa multicondenada por instâncias colegiadas não podem ser candidatos, mas no caso do Nove Dedos, funcionou tudo. E está aí esse cara, em palco internacional, falando o que ele quer. Então, o cenário de convulsão é esse. O mercado, o investidor, que vamos ser bem honesto aqui, tá? O cara quer saber de qual é o retorno financeiro dele. Então, ele vai colocar o seu dinheiro, os seus recursos, os seus investimentos num país que, nesse momento, tem um cara que é pretenso futuro presidente. O ladrão não vai subir a rampa. Mas, para o cenário internacional, o que ele está vendo do Brasil é isso. É um multicondenado que não tem respeito aos ordenamentos fiscais, dizendo que vai sim extrapolar todos os limites, porque, segundo ele, o que importa é só o social. O social é importante, a gente não está aqui advogando contra o social, mas é necessária a responsabilidade. Existem tantas outras coisas que devem ser observadas. Por que o governo Bolsonaro conseguiu manter a responsabilidade fiscal? Vamos lembrar, mas ele furou o teto de gastos. Óbvio, nós estávamos no meio de uma crise pandêmica. Ele teve obrigação de estender o auxílio, e assim o fez. E por que ele teve essa capacidade? Porque não tem roubo nas estatais. As estatais deram resultados positivos jamais vistos desde a redemocratização. É óbvio. Sobra dinheiro quando há compromisso com o povo. Agora, com o Nove Dedos à frente, falando o que ele está falando, as próximas notícias que nós eventualmente publicizarmos por aqui serão essas, do mercado derretendo aqui no Brasil e trazendo, em pouquíssimo tempo, trazendo um retrocesso gigante aos avanços consistentes que foram os avanços do governo Bolsonaro aqui nesses últimos anos. É por isso que ele tem que ser parado, né? Obviamente, porque ele está prejudicando o país. Ele já prejudica o país há muitos anos, né? Não é de agora. Ele já prejudica desde que ele se colocou, né, no cenário político, né, há 30 anos atrás, ele vem prejudicando o país. E ele é tão canalha, tão corrupto e tão demagogo, né, que as pessoas não sabem, às vezes, dessas coisas. Mas né, vamos dizer assim, a pessoa mais leiga, quando ela ouve alguém dizer assim, mas ele está falando do social, que ele vai fazer pelo social. Meu amigo, se ele não tiver responsabilidade com as questões fiscais, sabe o que vai acontecer? Né? Isso aqui a gente está falando, conjecturando. Claro que ninguém aqui acredita que esse governo vai chegar lá, mas o que a gente está falando é que uma pessoa irresponsável fiscalmente, o que acontece? Depois dela fazer isso tudo,
a inflação estoura. E aí o que acontece? Aquele suposto benefício que você teve inicialmente, pela grana que ele injetou para você, não vai valer de nada, porque o teu dinheiro não vai valer de nada para você comprar nada. É isso. Então, no fundo, ele é só um canalha corrupto, demagogo, que quer ludibriar as pessoas mais humildes ou menos informadas. É só isso. É só isso que ele pensa. Esse cara é um bandido que tem que voltar para a cadeia. Como bem disse o Spinelli, veja o resultado do governo Bolsonaro. Um governo responsável fiscalmente, o governo que mais combateu a extrema pobreza, segundo o Banco Mundial, não é segundo o nosso jornal, é segundo o Banco Mundial, foi o maior combate à pobreza desde 1980, desde que começou a série histórica. Esse governo, não sou eu que estou dizendo, pode dar um Google aí e procurar. O Banco Mundial disse há poucos dias que o governo Bolsonaro foi o que mais combateu a extrema pobreza e tirou 7 milhões de pessoas dessa condição, mesmo enfrentando uma pandemia e todo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda assim respeitando o teto de gasto. É isso que eles não querem. Eles não querem o progresso do povo, eles não querem um povo com uma qualidade de vida melhor. O que eles querem é o povo na miséria, dependendo sempre deles, indo sempre a eles com pires na mão. Eles querem isso. Isso é escravidão, isso é o voto de cabresto que eles sempre produziram no país, né, André? Olha lá, pensa comigo. Pensa, você é um investidor lá da Alemanha. Você quer investir seu dinheiro de algum lugar, ou você é investidor, um brasileiro, que quer construir uma empresa. Você quer fazer uma empresazinha, um pequeno negócio, ou você está do lado de fora. Aí o cara olha para o Brasil agora, quer dizer, não agora, né? A projeção do Brasil com esse maldito aí. É o seguinte, insegurança total do país com o compadrio do dinheiro público. Lula iria dar dinheiro para os amiguinhos dele. É isso, como deu para a JBS, aquele negócio todo. Aí o cara vai entrar no Brasil e fala assim, vem cá, no Brasil tem livre concorrência ou o presidente da República ajuda os amigos? Para lá eu não vou. Segundo, o cara olha para o Brasil com o Lula presidente, imagine só. Isso a gente nem visualiza aqui nesse jornal. Isso não deve acontecer. A imagem que o Brasil é o país da impunidade. Aí ele continua olhando que o Brasil, com esse indivíduo aí, na verdade, a imagem da corrupção sistêmica de todo o país, com o apoio do presidente, do futuro virtual presidente. Ideias socialistas nunca deram certo em nenhum lugar do mundo. Nenhum país socialista deu certo. E o pior, quando eu fico com essa ideia de ideias socialistas, eu não estimulo o setor privado. Por quê? Porque eu quero botar todo mundo dentro do Estado. São os meus amiguinhos, são os meus colegas, incho o Estado, crio um ministério, trago as pessoas boas para dentro do governo dele, trago pessoas ruins para dentro do governo dele. É só você olhar os ministros que ele está pensando que vai escolher. Tudo incompetente, né? Para não receber nenhum processo. Maioria incompetente. Não é isso? Tudo que pessoas que nunca deram certo no setor privado e agora querem arrumar alguma boquinha no setor público. Você está vendo isso? Dá uma olhada nos ministros dele. Aumento com gasto com pessoal, inchaço do Estado. Tanto é que estão achando que vão tirar agora o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Estão achando que vão mudar de nome, vão tirar do teto, vão aumentar o gasto com pessoal e a economia a gente vê depois. E o pior, essa questão o caminho normal é o aumento da inflação. E o pior, a inflação, ela pega o mais pobre. E o mais pobre vai ficar mais pobre, só que ele vai ter o quê? O auxílio assistencial do governo. Já querem botar R$150 para cada filho. Estão pensando em fazer isso. Pelo menos é aquilo que a gente vê na grande mídia. Falácias ambientais. Olha, o Brasil agora vai entrar no caminho. Isso é tudo uma grande falácia. E o pior, o governo agora ainda é presidente da República. Não é isso? Ele trilhou o caminho, que é a minha forma de ver, o caminho correto. De não subserviência a países desenvolvidos, dizendo que querem dar fundos aqui para a questão ambiental. A Amazônia é nossa, não é do mundo. Então, é óbvio, toda uma ideia que a grande mídia foi contra ele. Bolsonaro levou pancada nos 4 anos de governo dele e, de quebra, me veio uma pandemia, uma guerra na Ucrânia. E digo mais, todo o problema veio dele.
O pobre coitado levou pancada durante 4 anos, corajoso no sentido de enfrentar todo mundo, colocou o Brasil no trilho correto da economia. Me vem um maluco que não tem todos os dedos, um imoral, mudando 180 graus a ideia do governo dele, e a gente acha que vai dar certo. O pessoal da transição foi 5 vezes maior do que quando ele foi presidente em 2002. 5 vezes maior. Está inchando sem nem começar a entrar no governo. Vai inchar tudo, vai aparelhar tudo. E o pior, falou para quem quisesse ouvir, vou revogar a reforma trabalhista. Não é isso? O que isso gera para o empresário que está querendo investir no Brasil? Não vou investir no Brasil. Não vou me arriscar nisso. Vou deixar meu dinheiro no banco. O cara que hoje tem 100 mil reais na conta, o cara não vai investir em alguma coisa, numa pequena padaria? Se eu tiver problemas trabalhistas, se eu tiver fiscalização ambiental, se eu tiver um país burocratizado, um país inchado, uma inflação alta, o caminho é da bancarrota. A gente está vendo isso. E, novamente, vou ser enfático. O que muda esse caminho é o povo na rua. É dele que o poder emana. Bom, e é por isso que nós não reconhecemos esse governo ilegítimo, e é por isso que, aliás, nem pode ser chamado de governo, né? A gente só pode chamar de candidato corrupto que foi liberado para concorrer. É só os adjetivos que a gente pode colocar para eles. Nós não discutimos transição aqui nesse jornal, porque nós não acreditamos nesse governo. A gente está falando aqui só porque as falas dele prejudicam o Brasil há muito tempo. Não é de agora, mas é que bom que fique claro, né? Eu respeito as outras emissoras, mas nós aqui não discutimos transição de governo, escolha de ministros, porque nós não reconhecemos. O que nós fazemos aqui é mostrar a força do povo, o povo nas ruas, o povo lutando, o povo na porta dos quartéis, seja lá como for, né? Como todos nós, né, estamos lutando também, né? A gente evita de falar, óbvio, vocês sabem por quê, mas todos nós aqui, ninguém fica aqui nas redes sociais, né? Todos nós aqui somos voluntários, estamos dando uma contribuição para informar as pessoas, mas todos nós também estamos lutando. E vocês sabem que a gente tem que ter muita cautela para falar aqui por conta das perseguições. Mas é isso. Fala, Gustavo. Seguinte, ontem circulou em muitos grupos aí de rede social 5 generais, como se 5 generais fossem generais melancias. Não estou dizendo que são, que não são, mas é isso que circulou. Que esses 5 generais estariam contra a ação das Forças Armadas, 5 generais estariam contra fazer alguma coisa. Dentre eles tem lá o general Tomás, que é o general do Comando Militar do Sudeste. E ontem as Forças Armadas mandaram um relatório interno, eu estou aqui com ele, Informex, a palavra oficial do Exército. Distribuição, todas as organizações militares. Difusão, todos os militares, assuntos, esclarecimentos ao público interno. Incumbiu-me o senhor comandante do Exército informar à força que, os últimos dias, têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagem com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do Exército. Tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares, com mais de 40 anos de serviço prestado ao Brasil, bem como de macular a coesão inabalável do Exército de Caxias. Ao tentarem de forma anônima e covarde disseminar desinformação no seio das forças e da sociedade, esses grupos ou indivíduos apenas atestam a sua falta de ética e profissionalismo. O Exército Brasileiro permanece coeso e unido, sempre em suas missões constitucionais, tendo na hierarquia e na disciplina de seus integrantes o amálgama que o torna respeitado pelo povo brasileiro, seu fiador, e aqui o general de divisão assina isso daqui. Por que eu estou lendo isso? Porque muitas coisas que rodam em grupos de direita, conservadores, são informações plantadas mesmo. A gente sabe que o outro lado trabalha com esse tipo de informação, que gosta de dividir. Aliás, dividir para conquistar. É o lema dessa turma, né? Eles adoram fazer isso. Vamos lembrar do que falou o general dos generais. Foi assim que um jornalista muito respeitado tratou o general Vilas Boas como o general dos generais, o cara querido pela tropa. O que ele fala sobre o ministro da Defesa, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vamos lembrar que saiu a notícia de que o general Tomás seria o escolhido pelo presidente Lula por uma questão muito... pelo ex-presidente ladrão, né? Seria o escolhido por ele. E aí se respeita, na verdade, pegar essa informação
colocaram como se ele fosse alguém preferido do ex-presidente, do ladrão, mas na verdade é porque ele é o mais velho, e é assim que funciona, o mais velho é que assume o comando, é assim que as Forças Armadas geralmente atuam, essa é a tradição que acontece. Então tem muita gente tentando criar problema com as Forças Armadas. Quem é militar sabe, ainda que você não concorde com a ordem, você cumpre a ordem. É assim, simples assim. Então tem muita gente querendo plantar, semear discórdia. E uma fonte das Forças Armadas, da Ativa, me passou ontem que a nota do general Vilas Boas foi muitíssimo bem recebida por toda a tropa. Muitíssimo bem recebida por toda a tropa. Então, eu estou vendo muita gente aí desesperada, muita gente dizendo que a onça morreu afogada, que a gente não acredita naquilo que a gente fala. Não se trata disso. Nós temos responsabilidade de falar do cenário que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, de alertar vocês da necessidade de ter paciência, da urgência em ter paciência, mas nós acreditamos piamente, eu acredito, pelo menos eu posso falar por mim, eu acredito piamente que nós não seremos deixados no meio do caminho. Eu tenho certeza que os meus companheiros aqui também acreditam nisso. É importante ter paciência, é importante não deixar o desânimo bater sobre cada um de vocês, debater sobre nós, é importante que a gente rechace, inclusive, aqueles que estão constantemente insistindo em pregar o desânimo, porque não vai ser isso que vai fazer com que a gente perca. Há uma responsabilidade muito grande e todos aqueles que estão no governo, principalmente em posição de comando, sabem que o outro lado, o inimigo, pela história da esquerda no mundo, não perdoa. Não basta simplesmente tirar do poder. Eles caçam as pessoas até tirar a vida das pessoas. Vamos lembrar o que fez o Stalin com o Trotsky. É isso. Então, não fiquem desesperados e não caiam aí na conversa fiada de muitos que querem simplesmente com que a gente desista ou acha que não vai dar certo nada. Patriotas, mantenham-se firmes. Nós venceremos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, às 10h30 da manhã. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.